A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia a todos. Estarei trazendo aqui nesse dia a mensagem que foi iluminado e inspirado nessa madrugada. Uma palavra de ânimo para o pequeno aprisco. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela testificação, visitação, instrução, orientação, pela graça. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Senhor Espírito Santo, nesse dia, mais uma vez, me coloco como instrumento nas mãos do Senhor, para que venha animar, fortalecer, ajudar, instruir teu povo, levantar teu povo, restaurar teu povo, e fazer com que teu povo abençoado seja também restauradores de vidas. Assim, Senhor meu Deus, visita cada um desses lares, esteja fortalecendo, ajudando, animando, instruindo, livrando e abençoando, que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Testifica essa mensagem, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Os comentários, nossa irmã Cristina, Deus abençoe, irmão Aquino, ouvindo agora só e aos poucos. Obrigada por essa palavra, Senhor Jesus, aleluia. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, que é o Senhor Jesus. Então, respondeu glória, senti falta dos teus ricos comentários, motivadores. Manda notícias do filho. Marina Marques, glória a Deus, aleluia. Então, respondi para a irmã, glória a Deus, Deus te abençoe. Se tiver mais algum comentário aí, deve ter sido enviado exatamente na hora que eu comecei já a fazer o vídeo. E aí fica para o próximo vídeo. Então, antes de tudo, né, os vídeos agora têm a duração que for necessária. O marido da irmã Marina me orientou, eu segui a orientação que ele me deu e tive o retorno, né, assim, de poder fazer vídeos, né, como eu gosto de fazer, né, não ficar sendo, né, interrompido e interromper. Então, que o Senhor retribua esse favor e abençoe multiplicadamente a casa do teu servo e da tua serva. Hoje eu acordei às 3 horas da manhã. Aí fiquei rolando na cama, imaginando até que fosse 5. E também tenho andado, na verdade, muito desanimado. 2 dias atrás o Senhor falou comigo, eram 4 da manhã, falou para que eu buscasse, né? Então, claro, em nenhum momento eu parei de orar, eu tenho orado, tenho ido lá na igreja, como sempre, meu compromisso, mas eu confesso que não, sabe, já faz 2 semanas, né, que o canal foi cancelado, eu não esqueço, porque foi no dia do meu aniversário. Então, isso tem me martelado, não tenho dúvida, irmãos, tem me martelado sim, pensando ainda no canal. E aí, ali rolando na cama, não sabia nem que hora que era, daqui a pouco olhei, aí eu vi que ia dar 3h30. Aí eu falei, meu Deus, já meia hora aqui nessa cama, então. E desci, então, as escadas, e aí coloquei a boca no chão, né, me humilhei, aí orei em línguas desconhecidas, me levantei, esse pensamento o tempo todo, né? Tipo assim, como se fizesse uma pergunta. É claro que a gente não pergunta para Deus, mas está lá dentro, pergunta por quê. E então me levantei, né? Sentei ali no sofá e me veio esse pensamento. Me veio. Aliás, não veio hoje só não, já tem me acompanhado. Se esse canal fosse realmente de Deus, ele não teria sido cancelado. Eu fiquei pensando nisso. Eu pensei que também isso fosse pensamento de alguns. E me veio até que isso pode ser até livramento, olha só que coisa profunda. Então vamos lá. Aí eu fiquei, né, afinal de contas, fiquei pensando, foram 4 anos e meio de vídeos, mais de 700 lugares fora. Claro que acabou achando um aqui, outro ali, mas a grande maioria foi embora, né, foi jogado fora. Então, irmãos, eu sou um ser humano, sou carne, se cortar aqui vai ser sangue. Então veio, né, uma enxurrada de dúvidas, né? E nesse momento que eu estou naquela, sabe,
Com certeza, muitos servos de Deus passam por isso. Eu estou naquela enxurrada de dúvida, né? Eu ouço bem no fundo, mas bem nítido, assim. Afinal de contas, ainda dá 4 horas da manhã. Quantas vezes testifiquei na tua vida durante os vídeos? Opa, essa palavra não é minha, esse pensamento não é meu. Opa, isso é verdade. Quantas vezes? Então eu percebi que não era apenas os meus pensamentos, eu me humilhei, eu vi ainda mais forte. Aí pronto, aí levanta até de força. Aí levanta. Jeremias levou o livro para o rei, este o queimou. A mensagem não vinha de Deus? Jeremias não escreveu novamente? Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Uma coisa, irmãos, é você pegar esse livro, né, e abrir a Bíblia, e aí você encontrar essa mensagem. Também é Deus falando. Outra coisa é você estar ali, naquela briga com Deus, e de repente desce esse rolo fresquinho. Na hora eu não sabia nem onde estava essa passagem, né? Mas se fala de Jeremias, com certeza tem Jeremias. Aí eu fiquei pensando, conheço essa passagem. O Espírito Santo faz lembrar, não tem dúvida. Foi o Espírito Santo que me trouxe essa palavra. E eu pensei, é verdade. Então, são nessas horas que vemos quão grande, né, o Senhor em misericórdia, né, e eu me senti um inseto. E a história relata assim, nós precisamos ler. Jeremias, capítulo 36, versículo 1, versículo. Sucedeu, pois, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, coisa linda, coisa linda. Veio bom, chamando a que dá minha luz. E colai, minha robalai, que dimensura é. A palavra veio para mim, como um bálsamo, como um consolo. E eu tenho certeza que o título que foi dado essa mensagem é para um pequeno aprisco. E com certeza, irmão, está com o coração apertado. Não tenho dúvida nenhuma, tem suas perguntas, tem seus questionamentos. Eu tenho. Versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo para Jeremias: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e Judá e de todas as nações desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Irmão, mas é muita palavra, é muita coisa. É muita coisa. Então Deus deu aquele choque em Jeremias, escreve o que eu tenho te falado. Se a gente for falar, eu, claro, fiz umas pesquisas, né? Eu, na verdade, eu nunca tinha nem lido assim, esse livro no sentido de guardar o que ele diz, nunca pesquisei, eu tive que entrar, né, pesquisar. Então, o que Deus está mandando o Jeremias fazer é um levantamento de mais ou menos aí uns 30 anos, né? Desde quando Deus começou a usar Jeremias, né? 23 anos, uma coisa assim. E aí ele... Aqui, irmão, tem muita coisa que eu guardei aqui no HD, você estava lá. Mas o Espírito Santo vai lembrar. Isso aí, bem claro. Versículo 3, a palavra de Deus continua. Por que Deus queria escrever esse livro, pedir para Jeremias escrever esse livro? Porque o Senhor continua dizendo assim, versículo 3, porventura ouvirão os da casa de Judá e todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe essa maldade e seu pecado. Ou seja, quem sabe, né? Eles se arrependam, e aí eu venho a perdoá-lo e não fazer o mal que eu intento fazer. Meu Deus, né? Versículo 4, então Jeremias chamou Baruque, esse aqui filho de Nerias, escreveu o Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele tinha falado. Preste atenção agora no versículo 5. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo, eu estou preso, eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor.
Então Jeremias estava encarcerado. Então Deus mandou ele escrever para apresentar na casa do Senhor, mas ele estava preso. E claro que não estava preso porque roubou, matou, nem nada disso, não. Estava preso porque ele falava o que o Deus mandava. E o rei não gostava. E aí ele chamou Baruque, né? E falou tudo para ele. E aí o Jeremias continua orientando Baruque e diz: entra, pois tu, pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades, as lerá. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, quem sabe, né? Tipo, quem sabe eles se arrependam, né? E se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem expressado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. O versículo 9. E aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram o jejum diante do Senhor. Então aqui tem uma observação para a gente se posicionar. Aconteceu no 5º ano de Jeoaquim, e lá no 1º versículo diz assim: sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoaquim, e agora nós estamos 5º, então passaram-se um ano. Só Jeremias só escrevendo, ditando, né? Baruque escrevendo, ditando, Baruque escrevendo. Chegou o dia, e aí ele foi, né? Versículo 10, leu, pois, Baruque aquele livro, as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara dos Gemarias. Irmãos, para me resumir, que eu preciso resumir, mas sem perder o essencial, preciso resumir. O povo ali então alguns foram tocados. Mas as autoridades, né, algumas autoridades até foram tocadas. E eu achei interessante aqui, achei interessante aqui uma palavra, tá aqui, ó, versículo 19. Então disseram os príncipes, depois que Baruque leu tudo que Jeremias havia dito, para escrever, está ali tudo escrito, né? Então disseram os príncipes a Baruque, olha só aqui, depois no final a gente vai entender isso aqui melhor. Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Depois que entregou o livro, né, para entregar ao rei. Aquele livro ali era para ser entregue ao rei, para saber o que Deus achava deles e do povo, de modo geral, o que Deus ia fazer se eles não se convertessem. Então, os príncipes convertidos, né, que se arrependeram, chegou para Baruque e falou: vai e se esconde, né? Nessas alturas, fica claro também, nessas alturas que Jeremias já devia estar solto, né? Porque vai, esconde tu e Jeremias, e ninguém sabe onde estão, né? E foram ter com o rei no átrio, e diante dele, no versículo 22, havia um braseiro aceso. Versículo 23, sucedeu que, tendo o Jeúde lido 3 ou 4 folhas, nem leu tudo, 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Então, tipo assim, jogou fora. E aí no versículo 26, eu falei com vocês a respeito do príncipe, agora fez o sentido, cresceu. Assim, antes deu ordem ao rei Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os esconderam. Mas nós não lemos que foram os príncipes que mandaram se esconder? Vocês estão entendendo? Deus usa as pessoas. Tá aqui, ó. Mas o Senhor os esconderam. Aí o crédito não é dos príncipes, os príncipes só obedeceram. Tem coisas que a gente faz, a gente nem sabe o que está fazendo, mas o Senhor nos movendo, nos usando. Essa é a verdade. E aí, versículo 27, então veio a Jeremias, imagina, né? Imagina o trabalheiro que Jeremias teve aquele ano ali preso, ditando, que não deve ser fácil, né? Porque está numa cadeia. Aí chama Baruque para Baruque ouvir e escrever, ó, assim. Eu me lembro que naquele ano assim, de Josias, ele alertou o povo, aí o povo temou, e aí quando obedeceram, imagina, irmão, uma lembrança de quase 30 anos ali, e Baruque escrevendo, enfim, na cadeia.
Versículo 28. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. Esse é o incentivo, irmão. Escreve de novo. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo, pois que escreveste nele, dizendo, certamente... Enfim, ele fez chacota, e aí Deus manda escrever de novo, Jeremias escreveu de novo, e aí entregou lá, e o rei, enfim. Nesse momento, os triunfalistas, né, nessa hora, afirmam que é só vitória. E eu tive, fazendo assim um retrospecto, né, das mensagens que Deus me usou para trazer ali, que infelizmente perdeu-se, mas o inspirador continua. O pior é se eu tivesse perdido o inspirador, irmão. Obrigado, Felicidade, essa foi boa. Imagina, eu perder o inspirador? Não, ele continua comigo, é por isso que ele me deu essa palavra. Mas eu me lembro ali, irmãos, que além do fato de estar sempre batendo na tecla, que nós vamos passar na grande tribulação, não é essa coisa assim de tudo fácil com Deus, não vai ser, sabe, a igreja precisa passar para se converter, para as vestes serem limpas, para no final, né, aqueles que sofrerem por causa do Senhor Jesus Cristo vão ter um milênio como prêmio, enfim. Fora disso, vem falando já há algum tempo a respeito do pecado do divórcio, a respeito da fornicação, e palavras que, na realidade, quem me acompanha sabe que dificilmente se ouve na igreja. Acho que estão na Bíblia. Nenhum momento a filosofia. E por abaixar, abandonar. E que de calo danarás. Não quis ganhar a simpatia de ninguém, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que a mensagem traz. E que, infelizmente, o mundo já é no maligno, mas a igreja, na sua grande maioria, está pagando de surdo. Sabe o que é certo fazer, mas está escolhendo errado. E um dos motivos, inclusive, uma das grandes forças que o Senhor me deu, é falar sobre exatamente oração. É exortar o povo a orar. Então, resumindo, é falar aquilo que o povo não quer ouvir. E o Senhor sabe que, é claro que eu cometi uma falha aqui, outra ali, eu sou ser humano, mas eu procurei ser zeloso. Com a palavra do Senhor. Então, assim como o Senhor falou para Jeremias, escreve um novo rolo, o Senhor está falando para mim, faz tudo de novo. Começa tudo de novo. Está fazendo para quem? Ô, glória. Irmão, na hora dói, sabe? Mas vale que queima na nossa pele, mas e o consolo? E o conforto? E aquela certeza de que não, Deus não esqueceu de mim coisa nenhuma, era de Deus sim, e continua sendo de Deus sim. Quem viver verá. Nesses momentos a gente percebe que as pessoas, né, batem em retirada. Mas é normal. Então imaginamos, né, que se Deus tipo assim, fosse só vitória, a gente não teria uma história de Jó, irmão, na Bíblia, não existiria. Os discípulos não seriam pescadores, mas seriam formados em teologia e seminário, né? Dentro do templo. O Senhor Jesus não nasceria numa manjedoura, sendo filho do dono do mundo, jamais, jamais. E muito menos ele morreria numa cruz para salvar. Olha quem? Olha para nós, irmãos. Olha para nós. Então, eu recolhi a minha insignificância, fui para a igreja, aí pronto, aí pequenininho, ao mesmo tempo alegre, ao tempo feliz. Feliz, que palavra, feliz. Mas fui lá pequenininho, recolhi a minha insignificância, fui orar por cada um de vocês, orei pela minha família, pela igreja, pelo governo, pelo Brasil, pelos líderes, pelas nações, enfim, como sempre faço, graças ao Senhor, que me despertou para isso, livro de 2 Timóteo, o 1 Timóteo, eu sempre me confundo, leio todo dia, 1 Timóteo e 2 Timóteo, não, acho que já até, olha só,
Abrir na página, que coisa. Não está marcado não, irmão. Abrir na página. Oh, glória. 1 Timóteo, capítulo 2. Obrigado, Espírito Santo. Admoeste, pois, ante tudo, que se façam deprecações. Então, irmãos, eu sempre leio para Deus lá, porque é o seguinte, que tem aquela parte que diz assim, ó, para que possamos viver uma vida quieta e sossegada. Senhor, estou prometendo aqui. Sempre leio para fazer lembrar Deus. Deus precisa ser lembrado? Não. Você precisa lembrar de Deus que eu estou baseado na palavra dele. Então, irmãos, eu deitado, enquanto eu estava ali deitado com a boca no pó na igreja, orando em línguas desconhecidas, me veio, irmãos, um cântico em línguas desconhecidas. Eu louvava e meu entendimento queria saber o que estava acontecendo. Os irmãos terem uma noção. Um cântico, não vou nem falar louvor, porque um cântico, eu acho mais complexo do que um cântico. E Kuderabia Sonia Deleite Omanas, o Marachai com suas estrofes, enfim, em línguas desconhecidas. Eu não me lembro de ter acontecido isso antes, não me lembro. Então, Josué, ele estava para baixo, em Josué capítulo 1, e seus pensamentos não eram de vitória. Moisés havia morrido quando um homem, do quilate de Josué, imaginaria que Moisés morreria. O mínimo do pensamento que qualquer homem de Deus teria seria: quem vai conduzir esse povo? O mínimo. Ele vendo o líder, um homem usado como Moisés, e agora Moisés é morto. Ele está ali para baixo, irmão, pensando, o homem de Deus. O homem de Deus não fala toda hora, não, irmão. É ilusão pensar que Deus fala toda hora. Ele deixa também você, sabe? Icobalaxarabacabe, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Oh, Deus, nossa. Ih, Deus. Aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 8, coisa gostosa, coisa boa. Olha só. Deus não tem robô não, irmão. Deus tem adoradores. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, Deus não está falando contigo, abre a Bíblia. Porque logo em seguida Deus falou comigo na palavra, irmão. Então, eu fiquei imaginando ali o líder, Josué, homem de Deus, homem valoroso. Fico pensando, questionando quem é que vai conduzir esse povo. E nós estamos falando de milhões, milhões do povo de Deus, Então esse povo, imagina Josué, esse povo tem a tendência de querer fazer Deus com as próprias mãos. E se ele se rebelar? No mínimo os pensamentos que eu teria no lugar de Josué. Então, se esperar, se esperar, ele ouve a voz que talvez falasse com ele pela primeira vez. Talvez, porque Deus falava com Moisés, Vamos lembrar disso. E ele ouve: levanta-te. Eu imagino o susto. Não tem ninguém, para estar sozinho. Imagina o susto. Versículo 1 do livro de Josué, capítulo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, esquece Moisés, ele é morto, está comigo. Tá? Agora vamos tratar dos vivos. Sou Deus dos vivos.
Moisés está comigo. Pô, e como está, hein? Apareceu lá no monte, lá na Maçuda, é verdade, lá no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias, oh, coisa boa, oh, glória, levanta-te, oh, glória. Agora e passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Oh, glória a Deus. Versículo 6, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. 7, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Que então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Versículo 9, terminando. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós vamos passar momentos de fraquezas, nós vamos passar momentos de incertezas na nossa vida, na nossa caminhada. Essa conversa de que é só vitória para quem não conhece Deus, mas Deus muitas vezes vai ficar em silêncio, Deus muitas vezes não vai falar, mas ele chega a hora dele animar a gente. Quando ele fala como assim, me colocando como pastor. Eu não sou pastor, mas como um pastor. Então ele alimenta o pastor, que alimenta as ovelhas. O próprio Espírito Santo que testifica essas coisas. Então eu agradeço muito a Deus, como Ele é fiel, como Deus, Ele sabe, Ele conhece. Eu me desanimei, irmãos. Na verdade, eu cheguei a pensar em parar mesmo, não para esconder nada de ninguém, não. Pensei, eu vou arrumar um emprego, tenho que fazer alguma coisa. E não é em vão, não, irmãos. Não é vão, não. Pode ninguém dar valor. A sua demanda. A gente a gente sabe quando Deus está falando. A gente testifica em nós. Então não acabou nada não, irmãos. Não acabou nada não. É como Deus falou. O Espírito Santo falou para mim. Deus, o Espírito Santo falou. Então, o rolo que se jogou no fogo, então, não veio de Deus, né? Ele mandou escrever de novo. Está mandando começar de novo. Irmãos, eu vou começar uma série de vídeos. Eu, por enquanto, ainda estou buscando direção. Porque quando eu assumo um compromisso, eu tenho que ir até o fim, irmãos. Não foi fácil terminar Apocalipse mediante aquela ruptura, né? Eu estou pensando em terminar também em Mateus, que ficou lá um pedaço para terminar, e falava exatamente no final dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sentindo uma chamada para os perdidos, para quem não conhece a Deus. Então, esse vídeo, que muitas vezes, agora não tem nem como divulgar, né? Porque já vi o que acontece, mas as pessoas da época que eu estava divulgando, ainda está vindo. Então, são pessoas que algumas conhecem a Deus, mas outras não conhecem a Deus. Então, preciso ter vídeos aqui, meu irmão, não se assustem, se de repente do nada surgir lá meu testemunho de ter morrido e voltado. É porque as pessoas vão chegar aqui e precisam encontrar o vídeo. Claro que eu tenho aqui na relação, mas não esse especificamente, que na realidade é o que eu mais gosto. Fora isso, uma mensagem para novo convertido, para quem não conhece Deus, enfim, para quem está decepcionado com religioso, com igreja, e por aí vai. Deus tem me inspirado, Deus tem me dado a palavra. Até então, aí sim, chegar no momento, vamos estudar isso e tal. Aí eu sei que começo, não posso parar. É claro que mesmo estudando, né, às vezes tem aquela coisa de, hoje eu vou dar uma parada aqui, porque hoje eu recebi aqui uma mensagem, enfim. Aí vem a rema, oh, glória a Deus, que coisa boa, irmãos, coisa boa, sabe?
é maravilhoso, sabe? Então é motivador, não é fácil, não posso dizer para vocês que é fácil chegar numa igreja sozinho, sabe? Sabendo o peso que tem, a responsabilidade que tem, irmão. E eu sei que faz efeito as minhas intercessões, as minhas orações, o Senhor tem ouvido, o Senhor tem intercedido, o Senhor tem orientado. Então, cada um de vocês aí que está desanimado, que está aceitando derrota, vamos parar com esse negócio. Nós não somos derrotados, nós não somos derrotistas. Né? Nós passamos por um momento que não gostaríamos de passar, é bem diferente. Isso na família de cada um. Nossa irmã Cristina está com problema com o filho, nossa irmã Marigo lá está com problema que ela não pode nem comentar o assunto. E sabe-se lá mais quem está com problema, irmãos? O que eu quero que vocês façam, se não quiserem escrever aqui nos comentários, manda lá para o meu e-mail. Eu não posso nem mais escrever meu e-mail aqui, senão eu me cancelo. Mas é Luiz Carlos Aquino, Luiz com Z, Luiz Carlos Aquino, 60@gmail.com. Manda para mim. Eu estou com esse problema assim, eu quero que o irmão ajude em oração. Eu vou estar orando, irmãos. E aí depois que orar 1, 2, 3 vezes, aí eu vou chegar e vou falar, agora você também tem que orar. Porque já foi dado força para você também orar. Essa é a realidade. Deus não me deixa sem a resposta. Eu não sou preferido de Deus, não sou predileto de Deus, não sou queridinho de Deus, não tem nada disso. Mas eu tenho me esforçado para buscar Deus com sinceridade. Então, irmãos, é uma palavra de, sabe? E seja um problema que estiver acontecendo na família, eu também tenho, irmãos. Eu tenho problema na família, sabe? Alguns indiretos que acabam indo, e a gente precisa. Todo mundo tem problema, no mundo tereis aflição, senão a palavra do Senhor Jesus vai cumprir como? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós vamos vencer, irmão. Não vamos ceder, agora está chegando aí essa época aí da bagunça do inimigo. E nós precisamos estar em espírito, para que nós somos sacerdotes dentro da nossa casa coluna. Não vamos querer, né, achar bonitinho que é feio. Não podemos não, irmão. Nós temos que ficar na nossa posição. É claro que a gente não pode... se a gente tem filho, tem filha, que é problema de cada um, irmão, mas mesmo assim a gente vai ficar intercedendo, a gente intercede. Não tem essa coisa não, então, não é nada disso não, a gente está ali, orando, intercedendo, o Senhor, ninguém encosta a mão dela. Não, ninguém encosta não, Senhor. E vai interceder com fé, irmãos, buscando. É isso, né? Graças a Deus. É isso. Muito obrigado, Senhor. O Espírito Santo de Deus, Orica mandará. Oh Deus, abençoa teu povo, fortalece, ajuda, anima, instrua. Dá dons, Senhor, dá dons. Dá dons para o teu povo. Anima teu povo, instrua teu povo, Senhor. Guarda teu povo, faz teu povo prosperar, Senhor. Abra a porta aí de negócio, a porta de emprego, abra clientes, abra Jeová Rafa, cura. E abençoa, Senhor meu Deus, e restaura. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da tua obra nesse vídeo. Testifica aos corações, eu te agradeço. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.